A pousada que pegou fogo em Porto Alegre na última sexta-feira, matando ao menos 10 pessoas, não tinha autorização dos bombeiros para funcionar. É importante adotar medidas preventivas para evitar que tragédias como essa aconteçam. Não apenas em estabelecimentos comerciais, mas em casa também. A gente pode tomar ali algumas medidas para evitar tragédias assim. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com Cláudio Silva da Silveira, que é capitão do Corpo de Bombeiros de Goiás. Está aqui para dar as dicas para a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Muito bom participar do programa Brasil Hoje, falando sobre prevenção de acidentes e quais os procedimentos, né, para regularizar uma edificação. Pois é, vamos lá então. Quais são as primeiras medidas, as principais também, que a gente pode colocar em casa para que a gente evite acidentes domésticos com fogo, por exemplo? Em casa, é importante ter muito cuidado, principalmente com o uso de gás, né? O uso de gás, ele pode provocar acidentes devido a vazamentos, inclusive causar incêndio em edificações, na residência como um todo, e também em criança, quando muitas vezes vai mexer no fogão, mexer na panela com água quente ou gordura quente, também acabar se queimando a pele devido a, muitas vezes, conduzir de forma incorreta esse material, certo? Em casa também, assim, também tem a parte elétrica também, que é importante a pessoa utilizar de forma correta, até mesmo se for preciso fazer instalação do IDR, que é um equipamento que muitas vezes quando há um curto, né, no sistema elétrico, ele derruba a chave. Então, assim, se é uma criança, por exemplo, enfiar o dedo na tomada, alguma coisa nesse sentido, ele provoca a queda do disjuntor, evitando o choque. Entendi. E em casos de estabelecimentos comerciais ou empreendimentos de qualquer segmento, nesse caso uma pousada que acabou pegando fogo, não tinha o alvará do Corpo de Bombeiros, que tipo de irregularidades costumam acontecer para que uma tragédia como essa aconteça? E por que é importante ter essa liberação do Corpo de Bombeiros para operar ali esse estabelecimento? Certo. Em edificações, igual você falou anteriormente, em casas, por exemplo, casas em edificações como prédios, e também edificações comerciais, industriais e comerciais, eles têm que solicitar o alvará do Corpo de Bombeiro. E cada instituição tem seu procedimento, né? Mas é solicitar pelo site a vistoria e assim, com a vistoria que vai ser verificado o que tem que ser feito, quais adaptações, quais são as medidas de segurança que tem que atender, porque vai depender de qual ocupação que é, né? Ou até mesmo de quais materiais existem na edificação. Por exemplo, essa que foi citado desse local que pegou fogo em Porto Alegre, né? Ele deveria ter solicitado o alvará do Corpo de Bombeiro antes mesmo da ocupação, porque existe medidas de segurança que devem ser atendidas antes que as pessoas morem lá ou durmam lá, né, nessa pousada. E que tipo de equipamento esses locais precisam ter para que as pessoas consigam agir no caso de um incêndio como esse? Vai depender do tamanho da edificação, ou mesmo da altura, né, da ocupação, mas são sistemas de combate a incêndio, como hidrante, detectores de incêndio, como uma pousada é exigido, até mesmo controle de material de acabamento. Porque, por exemplo, o pessoal usava muito madeira para os ambientes, né? Então, assim, esse material ele tem que ser tratado antes de utilizar na edificação. Também são utilizados extintores, iluminação de emergência, rota de fuga, até mesmo para o pessoal sair com segurança da edificação. Está explicado. Nesse caso, a pousada estava funcionando plenamente, estava funcionando ali como se estivesse tudo regular. O Corpo de Bombeiros, nesse caso, faz visitas de fiscalização? Como que funciona isso? Isso, a gente atua de maneira preventiva, quando o solicitante vem até nós, né, quando ele vai abrir uma edificação, um shopping, alguma edificação, e ele precisa desse certificado por bombeiro, que é a documentação, ou a gente age de maneira também ostensiva, né, que é ir nos locais e fazendo a notificação. E a pessoa deve abrir o procedimento de vistoria. E se não abrir o procedimento, ele vai ter um prazo curto, em torno de 30 dias, e ele vai ter que pode responder um processo administrativo, gerando multa. Então, assim, é melhor, né, que ele procure a gente
solicitar a vistoria. Perfeito. Então, você aí que tem um empreendimento, seja qual for, é importante buscar ali a informação correta com o Corpo de Bombeiros para que você também esteja preparado para lidar, né? A gente não está falando aqui de uma mera burocracia. Nesse caso aí dessa pousada, a gente viu que pessoas morreram por conta de um incêndio num lugar que não tinha autorização do Corpo de Bombeiros, não tinha o alvará para funcionamento. E em casa, que tipo de equipamento a gente pode ter para lidar com os incêndios? Eu pergunto isso porque eu lembro da história dos carros, né? Disseram que não era viável ter extintor de incêndio nos carros, porque as pessoas, quando iam tentar apagar o fogo, muitas vezes acabavam se machucando. Aí teve uma controvérsia em relação a isso e tudo mais. Em casa, é indicado que a gente tenha algum tipo de equipamento para lidar com a situação de incêndio, por exemplo, ou é melhor não? Em casa, a Corpo de Bombeiro não age como fiscalização, né? Mas isso nada impede, né, que ele atenda algumas exigências, por exemplo, pegar o botijão de gás utilizado lá de fora, né, não utilizado lá de dentro da edificação, ou mesmo usar o sistema de GLP canalizado. E ele pode sim ter um extintor, por exemplo, extintor ABC, que ele é específico para vários tipos de incêndio, então ele pode fazer uso disso também. E também as ações preventivas, né, instalação elétrica, está sempre revisando por um técnico, ou mesmo não utilizar, deixar que a criança fique próximo do sistema elétrico, do sistema de fogão, alguma coisa assim. Então, ações preventivas também são realizadas. É isso aí, tem que tomar cuidado, seja numa empresa, seja em casa, todo mundo tem que fazer a sua parte ali e saber como agir também no momento de um incêndio, porque ninguém está livre disso, né? Mas quando a gente tem ali o aparato do Corpo de Bombeiros é porque a situação regular minimiza os riscos. É o que a gente fala aqui sobre a importância da prevenção. Agradeço, viu, Cláudio, pela presença aqui, pela colaboração e pelas informações importantes que o senhor passou para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre segurança, né? E o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição, através do número 193, se caso seja preciso, nós estamos aí para ajudar. Perfeito. Cláudio Silva da Silveira, que é capitão do Corpo de Bombeiros de Goiás. Até uma próxima. Tchau, tchau.